Ok. Então, vamos lá. O que é que eu preciso obter do exame de angiotensina e por quê? Primeiro, definir aneurisma. É um aumento localizado da aorta, cujo naquele local o diâmetro excede 50% do seu calibre normal. E qual é o calibre normal da aorta infrarrenal? É de no máximo 3. Se o calibre normal da aorta infrarrenal é de no máximo 3, um acréscimo de 50% representa que ela vai ultrapassar o diâmetro, no máximo 2 centímetros, desculpa. Então, se eu tenho um excedente de 50%, essa aorta ela vai ultrapassar o diâmetro de 3 centímetros. Então, uma aorta infrarrenal, com um aumento localizado do seu calibre, e quando você mede, você encontra um diâmetro axial maior do que 3 centímetros, é uma aorta aneurismática. É importante que essa medida seja feita nos planos ortogonais verdadeiros. Isso Carla vai mostrar na parte final da aula. Então, a primeira coisa é identificar que tem um aneurisma, ou seja, que essa aorta infrarrenal ela está maior do que 3 centímetros no diâmetro axial máximo. E a segunda coisa, a morfologia do aneurisma. Por que a morfologia do aneurisma é tão importante? Deixa eu ver se o pessoal está falando aqui no chat, Carlinha. Por que? Alguém poderia falar aqui no chat por que a morfologia do aneurisma é tão importante? Porque, gente, se o aneurisma ele é sacular, por si só, já existe indicação de tratamento. Mas se o aneurisma ele é fusiforme, a gente pode acompanhar esse aneurisma até um diâmetro que indique que precisa ser tratado. E como que a gente chegou nesse diâmetro? Os estudos que compararam o risco do procedimento cirúrgico e o risco de ruptura deste aneurisma. Então, nós chegamos a um número mágico, né, para os aneurismas fusiformes, que acima desse valor, ou a partir desse valor, existe indicação de tratamento desse aneurisma fusiforme. Alguém poderia me colocar aí no chat que valor é esse para aneurisma fusiforme do segmento infrarrenal? A Lia vai olhar aí no chat se o pessoal está colocando. Então, esse número mágico é 5,5 centímetros. Para os aneurismas fusiformes, por si só pelo diâmetro, se ele atingir 5,5 centímetros, existe indicação de tratamento. Mas essa não é a única indicação de tratamento. Vamos lá. Então, assim, qual o papel dos métodos de diagnóstico por imagem na avaliação do aneurisma infrarrenal? Bom, eu vou aqui, como vocês podem ver aqui no slide, quem está no YouTube, quem quiser, não conseguiu fazer o cadastro, pode mandar um direct que a gente encaminha o link. Então, os métodos de diagnóstico por imagem, ele tem algumas funções, muitas funções na avaliação do paciente com aneurisma. Nós vamos aqui, especificamente nessa aula, tratar de angiotomografia, porque é o método que nos traz o maior número de informações e de forma mais acurada em relação ao aneurisma, tá certo? Mas eu posso avaliar também o aneurisma através da ultrassonografia com Doppler colorido, a depender do biotipo do paciente. Posso avaliar também através da angiorressonância. Mas a angiotomografia é o método que nos traz maior número de informações e de forma mais acurada. Então, o que essa angiotomografia vai me falar em relação ao aneurisma? Primeiro, que existe um aneurisma, ou seja, que existe um aumento daquela aorta infrarrenal, um aumento localizado, onde naquele ponto ela atinge um diâmetro maior do que 3 centímetros. Segunda coisa, a morfologia desse aneurisma. Porque a gente sabe que o aneurisma sacular, por si só, ele tem indicação de tratamento, independente do diâmetro. Mas o aneurisma fusiforme, ele precisa ser tratado se ele atingir
um diâmetro de 5,5 centímetros. É claro que isso não é uma regra geral, existem exceções que a gente vai tratar nos slides a seguir, tá certo? Além da morfologia do aneurisma, o tamanho, que é muito importante no aneurisma fusiforme, esse número mágico que eu falei para vocês, de 5,5 centímetros. Uma coisa muito importante também, que nós radiologistas, né, não sei aí no chat quem é que é radiologista ou residente de radiologia, quem for pode levantar a mão. Nós precisamos estudar a taxa de crescimento do aneurisma, porque uma taxa de crescimento do aneurisma acelerada, ela está relacionada a um maior risco de ruptura desse aneurisma. Então, assim, tanto o tamanho quanto a taxa de crescimento do aneurisma estão altamente relacionados ao risco do aneurisma. E eu perguntei do tamanho, o número mágico é 5,5 centímetros, e a taxa de crescimento, alguém saberia me dizer aí no chat qual é a taxa de crescimento do aneurisma que liga o sinal de alerta, que aumenta muito o risco de ruptura e pode ser um fator que indique o tratamento desse aneurisma? Vamos lá. Quanto de crescimento? Quantos milímetros de crescimento em 6 meses? A gente vai comparar com o exame anterior, vai fazer aí a estimativa de quanto cresceu em 6 meses e quantos milímetros de crescimento do diâmetro máximo do aneurisma em 6 meses vai me ligar o sinal de alerta de que esse paciente tem um risco aumentado de ruptura. Vamos aí no chat, meu povo? E aí? Vamos ver quem é que fala, quantos milímetros. Alguém respondeu, Carlinhos? O chat está um pouquinho longe para mim. Na verdade, eu posso responder. Pode responder, Carlinhos. 0,5, né? Meio centímetro a cada 6 meses. Então, uma forma interessante de decorar, né, Carlinhos? Meio centímetro e meio ano, certo? Então, essa taxa de crescimento é importante. Nós, radiologistas, devemos fazer a comparação com o exame anterior. Identificar eventuais fatores que indiquem instabilidade de aneurisma, né? Sinais de instabilidade do aneurisma. Alteração do contorno desse aneurisma, esse aneurisma perde aquela conformação circular, deslocamento de calcificação parietal, uma lobulação localizada em algum ponto dessa circunferência desse aneurisma, o sinal do crescente hiperdenso relacionado ao aneurisma, que indica que existe um sangramento no interior do trombo e que pode estar associado também a um sangramento intramural na parede do aneurisma. E o sinal da aorta drapeada, né? Que quando a aorta deita sobre o corpo vertebral, além de também sinais de sangramento, adensamento da gordura periaórtica, hematoma periaórtico. Vamos lá. Então, todos esses sinais devem ser avaliados num paciente com anjo-TC para avaliação de aneurisma. E quais são as indicações de tratamento? Novamente agora, diâmetro axial máximo do aneurisma maior ou igual a 5,5 centímetros, uma taxa de crescimento maior do que meio centímetro e meio ano. Devemos prestar atenção aí, às vezes o radiologista não tem tanto acesso, mas assim, o médico solicitante, eu não sei se tem cirurgião vascular aqui deixa eu ver aqui o chat. Eu não sei se tem, o pessoal fala aí no chat, não sei se tem cirurgião vascular. Sintomas de que o paciente pode estar com um aneurisma instável e que podem levar a um maior risco de ruptura
como dor, uma dor que seja de fato caracterizada como uma dor relacionada ao aneurisma, embolia, trombose e esses sinais de instabilidade. Essas são as indicações do tratamento. E é interessante a gente saber que não existe só uma técnica cirúrgica para aneurisma da aorta infrarrenal. A gente pode fazer uma cirurgia aberta, uma técnica cirúrgica aberta, ou uma técnica cirúrgica endovascular, tá certo? Então, aqui, ó, quem está no YouTube, a ilustração da técnica cirúrgica aberta e aqui essa figura inferior, a técnica cirúrgica endovascular, que hoje em dia a gente tem visto muito. Eu acho que merece talvez uma aula só de prótese sintética, porque assim, muitas vezes o radiologista, pelo fato de não ver tanto, não consegue identificar que existe uma prótese naquela aorta. Então, vamos lá. Aqui é uma endoprótese utilizada para técnica cirúrgica, correção de aneurisma infrarrenal, pela técnica endovascular. É uma prótese metálica, recoberta por um tecido, e esse tecido ele visa, na realidade, impedir, né, que o sangue passe pelo saco aneurismático, levando a uma despressurização desse saco aneurismático e reduzindo, então, o risco de rotura, né? Aqui a gente vê essa prótese, essa endoprótese aortoilíaca, já no exame de angiotomografia, já no paciente. Vocês veem que ela é uma endoprótese radiopaca, é de um material metálico, então facilmente visibilizada, não só na angiotomografia, mas também no próprio raio-x, no próprio procedimento, que também envolve, né, radiação ionizante na arteriografia. E essa endoprótese, ela tem uma fixação infrarrenal, né? Aqui nessa topografia, a endoprótese ela tem que estar bem aderida à parede da aorta, para que o sangue que vem aqui por cima, ele passe dentro da endoprótese e ele não permeie o saco aneurismático, né? Então, essa fixação, essa adesão à parede da aorta, ela tem que se dar de uma forma muito firme na topografia desse colo proximal. Então, essa é uma endoprótese de fixação infrarrenal. Aqui a gente tem uma reconstrução com a técnica MIP, nessas duas primeiras imagens, e nessa terceira imagem, com a técnica VRT. Aqui, uma endoprótese de fixação suprarrenal. Vocês veem que o limite superior da endoprótese, pessoal que está lá no YouTube, esse limite superior, ele está acima da saída, da emergência das artérias renais. Essa endoprótese, ela tem a sua fixação distal na altura do segmento distal das artérias ilíacas comuns, habitualmente, se não existir nenhuma doença parietal nessas ilíacas comuns que possam levar ao risco de um vazamento aí na altura dessa fixação distal. Essas endopróteses, elas se fixam nesse segmento distal das ilíacas comuns. Então, a angiotomografia é o exame de eleição, tanto para programação cirúrgica, quanto para o segmento pós-operatório. Tá certo? Se não existir, é claro, nenhuma contraindicação. Então, é um exame feito em decúbito dorsal. A gente coloca os braços do paciente para cima, para que não haja nenhum tipo de artefato no abdômen relacionado aos braços. A infusão do meio de contraste se dá por um acesso periférico no membro superior, um gel calibroso, para que a gente possa fazer um fluxo alto do contraste, em torno de 4 a 5, preferencialmente 5, e a gente faz a varredura para o estudo da aorta abdominal, desde a base dos pulmões até a cabeça do fêmur, tá? A gente pode também fazer o estudo da aorta total, quando você
flagra um aneurisma no exame de ultrassonografia e você não sabe como está a aorta torácica, é interessante que você faça um estudo da aorta total para que você não deixe de diagnosticar um aneurisma também no segmento torácico. Então, o que é que a gente precisa? Agora a gente já vai partir para a parte do que é que eu preciso informar ao colega cirurgião vascular para um adequado planejamento cirúrgico, tá? Em se tratando de cirurgia endovascular. Entendam que a cirurgia aberta, a gente abre o abdômen do paciente, ele não precisa de tantas medidas de extensões, de diâmetros, essas extensões, esses comprimidos longitudinais não são tão importantes quanto na cirurgia endovascular, porque na cirurgia endovascular você tem que colocar aquela endoprótese, né, por via endovascular de fato, através dos vasos, e ela tem que ficar nas alturas corretas. Então, essas extensões têm que ser realmente medidas com muita acurácia. E qual é a informação mais importante para o planejamento de uma cirurgia endovascular? São informações relacionadas ao colo proximal, ou seja, a anatomia do colo proximal. Por isso que nós colocamos aqui no slide ela com a letra maior. Mas as medidas têm que ser feitas também relacionadas ao segmento aneurismático da aorta e as vias de acesso e ancoragem do segmento ilíaco femoral. Eu vou explicar cada um desses segmentos em detalhes. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver se vocês estão falando alguma coisa. Eu gostaria que vocês participassem aqui no chat. Aqui. Nery chegou, boa noite. Lucas participando, Caroline, Ludmila, Alexandre, Maia. Ok, então, gente, olha, vocês podem perguntar o que vocês quiserem para a gente fazer uma coisa bem interativa, tá bom? Vamos lá, vamos para a anatomia do colo proximal. Então, o que é o colo proximal? É a informação, como eu falei, mais importante quando a gente quer fazer um tratamento endovascular. E o que é o colo proximal? O colo proximal é o segmento que fica entre, no caso do aneurisma infrarrenal, entre a artéria renal mais baixa e o início do aneurisma, tá certo? Então, para quem está no YouTube, o colo proximal é justamente esse segmento de aorta infrarrenal normal, ou seja, ele não está dilatado, que fica entre a artéria renal mais baixa e o início do aneurisma. Então, eu tenho que ver a configuração desse colo proximal. Pode ser um colo proximal cilíndrico, que é o melhor dos mundos, pode ser um colo proximal cônico, que habitualmente ele é mais fino na parte mais proximal dele e mais largo na parte mais inferior, mais distal, mais próxima do aneurisma. Pode ser um colo proximal irregular, quando ele tem lobulações em suas paredes, quando ele não segue um mesmo diâmetro da porção proximal até a distal. Ele começa com um diâmetro, abaula e aí volta a diminuir. Esse é o colo proximal irregular, né? A gente vai ver então, a configuração desse colo, a extensão desse colo, né? Ou seja, quanto que ele mede de comprimento, de diâmetro longitudinal, crânio caudal, tá? Os diâmetros desse colo. É interessante que quando um colo ele é longo, quando ele não é um colo curto, quando ele tem mais de 2 centímetros, eu preciso fazer
mais de uma medida do colo, uma mais proximal à artéria renal, e após 1,5 centímetros eu faço mais uma medida. É importante saber se esse colo está angulado, porque um colo proximal angulado, ele apresenta um risco maior de vazamento. E se esse colo tem doença parietal? Se ele tem muita calcificação, se ele tem trombo, atualmente se tiver trombo é porque ele está ectasiado, tá certo? Por quê? Porque quando ele tem doença parietal ou muita calcificação ou trombo, essa endoprótese ela não adere tanto à parede e aí a gente tem o risco de endolique. Então, vamos ter em mente que o colo proximal para um paciente que vai ser submetido a tratamento endovascular de aneurisma infrarrenal é uma informação muito importante. Segunda coisa, estudo do segmento aneurismático. Então, o que é o segmento aneurismático? Como vocês estão vendo aqui no slide, o segmento aneurismático é a porção, o segmento que está dilatado, né, dessa aorta. E nós estamos estudando esse aneurisma fusiforme. Eu vou dar a morfologia fusiforme ou sacular, a extensão desse segmento aneurismático. E isso aqui é muito importante, é uma dica muito importante. É importante que a gente não fale em diâmetros. Guilherme está fazendo uma pergunta para mim. Tá. Uso de indexação por área. Eu estou aqui olhando. Guilherme, faz lá no chat do YouTube, porque eu preciso saber se olha para um lado ou para o outro. Mentira, eu estou brincando. Estou olhando aqui, Guilherme está no chat do Instagram, e perguntando se indexação por área, superfície corpórea já é uma realidade ou sonho. A gente vê muito, Guilherme, usar esse padrão. Então, assim, como eu falei no início da aula, o número mágico é 5,5 centímetros, mas isso para uma pessoa de superfície corpórea mediana, né? Mas a gente tem acompanhado muito casos de pacientes que têm uma superfície corpórea menor, paciente que tem uma menor estatura, paciente mais magrinho, e já acompanhamos muitos casos em que houve um maior cuidado no sentido de tratar esse aneurisma com menos de 5,5 centímetros. E a gente sabe também, Guilherme, e é importante falar aqui, que o risco também, é bom falar em sexo, porque o risco de ruptura é maior em mulheres quando a gente compara com homens. Então, em mulheres, pode se tratar até com 4,5. Entendeu? Então, em mulheres, esse tratamento aí, ele pode, esse número puxa um pouquinho para baixo, entende? Porque o risco de sangramento em mulheres, ele é maior que homens. Então, se a pessoa for mulher e tiver uma baixa, uma superfície corpórea, uma constituição pequena, a gente trata com bem menos. Pode tratar até com 4,5, se a gente já viu, já acompanhou alguns casos. Então, esse número ele não é absoluto. Assim como, Guilherme, a gente tem que prestar atenção também nos sintomas de dor que possa estar relacionado ao aneurisma, sinais de instabilidade desse aneurisma, né? Que eu já falei, lobulação, etc. Isso também tudo é bastante importante. Então, estou vendo que Joyce entrou aqui, para os cirurgiões vasculares que estão entrando, que também fazem essas medidas, né? Checam todas essas medidas. A gente vai começar a falar das medidas daqui a pouco. Por enquanto, também entrou. Gente, vamos lá para o YouTube para ver os slides. Pelo Insta, vocês já estão ouvindo o Ari. E vamos compartilhar aqui e fazer as perguntas no chat. O pessoal está perguntando aí, Carminha. O pessoal está meio quieto aqui, está observando. Está observando. Então, vamos lá. Em relação ao segmento aneurismático, a morfologia desse aneurisma, extensão desse aneurisma, não vamos falar em diâmetro longitudinal. Porque, assim, a gente, vamos supor que o ponto de corte, o número mágico para a gente tratar um aneurisma fusiforme da aorta é 5,5. Então, vamos supor que um paciente tenha 5,5 de diâmetro transversal,
5,4 de diâmetro, centímetros de diâmetro anteroposterior e tenha 7 centímetros, 8 centímetros de extensão, no caso, a medida crânio-caudal, a medida longitudinal. No que você coloca com diâmetros de 5,5 por 5,4 por 8, o paciente vai parar na UTI naquele momento, porque assim, todo mundo se desespera, até você explicar que ele procura por diâmetro. Então, hoje em dia tem o Dr. Google e o paciente vai e olha diâmetro de 8, alto risco de rotura, entende? Assim como nem todo profissional está familiarizado, a medicina é muito vasta, então, com essa questão, né? E isso pode gerar alguma confusão. Então, é bom evitar falar em diâmetro crânio-caudal ou longitudinal. A gente fala em diâmetro transverso máximo, diâmetro axial máximo, pode dar 2 diâmetros, se quiser, mas o que importa é o máximo. E extensão. Não vamos falar em diâmetro longitudinal. Falar se a gente pode dar informação se esse aneurisma tem trombo mural. Lembrando aqui também que essa extensão do aneurisma é uma informação que a gente dá, mas que para o tratamento endovascular, gente, não tem lá grande importância, porque a gente dá a distância da artéria renal mais baixa até a bifurcação aórtica. E é isso que influencia na escolha da endoprótese. Mas não está proibido de dar extensão de aneurisma, a gente costuma dar de fato. Em relação às vias de acesso e ancoragem do segmento ilíaco-femoral, o que é isso? O colo proximal é importante, porque ele vai coaptar, vai aderir à endoprótese. O aneurisma é importante, porque é o que vai indicar o tratamento ou não. E as vias de acesso é por onde a endoprótese vai passar, né? Então, essa endoprótese vai passar pela femoral, vai passar pela ilíaca, externa vai passar pela ilíaca comum. Então, eu tenho que dizer como é que está esse acesso, né? Em relação às femorais e às ilíacas externas, eu tenho que dizer se tem uma teromatose importante, se tem estenose que possa impedir, se tem uma oclusão que possa impedir a passagem desses componentes da endoprótese. E, em relação às ilíacas comuns, eu tenho que dizer se essas ilíacas comuns estão com alguma doença parietal que impeça essa aderência, essa coaptação, né? Essa fixação distal, que habitualmente nas ilíacas comuns. Se elas tiverem toda aneurismáticas também, muitas vezes o aneurisma ele se estende do segmento aórtico até as artérias ilíacas. Então, eu não posso fixar a endoprótese, fazer a fixação distal nas ilíacas. Eu tenho que estender, se for possível, para as ilíacas externas, não pode ser na ilíaca comum. Então, vou dizer se tem aneurisma, se esse aneurisma ele pega toda a extensão da ilíaca comum, eu vou dizer se tem estenose, se tem obstrução, se tem muita calcificação parietal, eu vou falar a respeito das doenças parietais. Os diâmetros das artérias ilíacas comuns, porque eu preciso escolher o perfil da endoprótese que possa aderir às ilíacas comuns, que é habitualmente o local de fixação distal. A extensão dessas ilíacas comuns, porque eu preciso saber do comprimento dos componentes ilíacos da endoprótese, a presença de tortuosidades, que seria um fator que torna o procedimento mais difícil, e de trombos, assim como calcificações, que eu falei para vocês. Então, esse aí é a ilustração das vias de acesso e ancoragem do segmento ilíaco-femoral, tá? E aqui são todas as medidas que precisam constar no laudo de um paciente que vai se submeter a tratamento endovascular de aneurisma. Aí vocês me perguntam aí, mas eu tenho que fazer essas medidas em todos os pacientes? Não. Eu não vou fazer essa quantidade de medidas se não for, de fato, ser utilizado, né? Então, a gente tem que saber se aquele paciente ele vai para o tratamento endovascular. Se eu pego um aneurisma de 3,5 centímetros de diâmetro axial máximo, eu não preciso fazer todas essas medidas. Porque um aneurisma fusiforme infrarrenal de 3,5 não vai
de modo geral, para a cirurgia, exceto se existir algum outro fator, né? Se existir algum sinal de instabilidade desse aneurisma, ou se eu comparei com o exame anterior e vi que houve um crescimento muito grande, ou se tem uma lobulação na parede, entende? Então, assim, se o paciente não vai para tratamento endovascular, eu não preciso fazer todas essas medidas que estão aí para quem está acompanhando pelo YouTube, tá certo? Para um aneurisma de modo geral, eu vou falar se ele é sacular ou fusiforme, vou falar os diâmetros axiais máximos, extensão e colo. Se tem colo proximal, como é o colo proximal, extensão e diâmetro do colo proximal, e informações a respeito também do colo distal. Eu posso falar de uma maneira geral. Apesar de que, para tratamento endovascular, o colo distal não é uma informação de grande importância. Então, vamos esmiuçar aqui todas as informações que precisam constar se o paciente vai para um tratamento endovascular. Quem está aí no YouTube pode printar a tela. Quem quiser essas medidas, pode mandar um direct que a gente encaminha essas figuras com essas medidas que precisam ser feitas. Então, primeira medida, diâmetro aórtico no local do implante proximal, que é justamente o diâmetro do colo proximal, logo que saem as artérias renais. Se esse colo proximal é um colo mais longo, a gente pode dar uma medida 15 milímetros abaixo da primeira, né? Principalmente, né, Carlinha, se não for um colo cilíndrico, né? Porque se for um colo cônico, um colo que alarga, aí é importante a gente dar 2 medidas. Se o colo é cilíndrico, aí a primeira medida vai ser igual à segunda, não tem sentido. O diâmetro externo máximo do aneurisma, né? O diâmetro externo, de parede a parede. Parede externa a parede externa. Então, assim, não tem importância medir diâmetro de luz de aneurisma. Quando o aneurisma tem trombo, tem gente que dá o diâmetro máximo e dá diâmetro de luz. O diâmetro de luz não tem importância, tá certo? A gente vai dar o diâmetro externo máximo do aneurisma. Diâmetros externos máximos da aorta terminal, ou seja, segmento aórtico imediatamente acima. Vou mostrar aqui essa letra F para quem está acompanhando no YouTube. O diâmetro da aorta logo acima da bifurcação das ilíacas. Lembrando que essas medidas têm que ser feitas no plano ortogonal verdadeiro. E por que a gente faz essa medida? Para ver porque tem alguns pacientes que têm essa medida aí muito estreita, e aí você não consegue manter os 2 componentes ilíacos da endoprótese abertos. Pode ser um problema quando essa medida da letra F, que está aqui na figura para quem está acompanhando pelo YouTube, quando esse diâmetro é muito pequeno. A gente vai dar também os diâmetros da artéria ilíaca comum direita e ilíaca comum esquerda, porque esses diâmetros vão ajudar a escolher o perfil da endoprótese, que precisa ser no local de fixação distal. Então, essa endoprótese, nesse local da ilíaca comum direita e esquerda, que é o local habitual, ela precisa estar bem aderida à parede das ilíacas para que não ocorra o vazamento, que é chamado de endolite, tá certo? Os diâmetros das ilíacas externas, direita e esquerda, para saber justamente se é muito fina, para a gente saber de que lado passa o componente principal da endoprótese, de que lado vai passar a perninha, né, o ramo ilíaco isolado. Extensão do colo proximal, que é o colo proximal sempre muito importante. Extensão da artéria renal mais baixa até a bifurcação. Então, a gente até dá a extensão do aneurisma, mas o mais importante é a extensão da artéria renal mais baixa até a bifurcação, que nada mais é do que a somatória da extensão do colo proximal e a extensão do aneurisma. A extensão das ilíacas comuns direita e esquerda, e na realidade, isso vai dar a somatória dessa extensão das ilíacas comuns direita e esquerda, vai dar a distância da artéria renal mais baixa até a ilíaca interna direita e até a ilíaca interna esquerda. Gente, dúvidas podem mandar aqui no chat, viu?
Bom, aqui eu vou mostrar só mais uns exemplos de alguns fatores que podem influenciar no sucesso e que são importantes para escolha da técnica cirúrgica, ver se o paciente é elegível para um tratamento endovascular ou se está contraindicado, porque tem um risco grande de vazamento, tá certo? Então, sempre o colo, que é a informação mais importante. Aqui, quem está no YouTube pode ver um colo proximal cilíndrico, né? Ele tem a mesma medida, o mesmo diâmetro, desde sua porção mais proximal até sua porção mais distal. Esses colos proximais, tanto a imagem da esquerda quanto a imagem da direita, eles são bem retificados e longos, isso é uma coisa boa, a extensão desse colo proximal, sendo que a imagem da esquerda o paciente tem mais calcificação, um pouco mais de ateromatose calcificada. Então, aqui, ó, a extensão desse colo proximal, que é essa linha que nós colocamos aqui vermelha. Esse colo proximal está medindo 3,7 centímetros de extensão. E aqui, a linha vermelha da figura superior, mostrando como a gente fazer essa medida no eixo ortogonal, ou seja, essa linha vermelha, ela tem que estar perpendicular ao eixo do colo proximal, para que essa medida seja mais fidedigna, para que eu pegue a aorta mais redondinha naquela topografia e que essa medida seja bem fidedigna. A gente coloca perpendicular nos dois planos, no plano coronal e no plano sagital. A Carlinha vai mostrar daqui a pouco para vocês. Então, a gente mede o colo proximal, uma medida num plano mais superior e uma medida num plano mais inferior. Aqui um exemplo de colo proximal irregular, né? Então, a gente vê que tem uma lobulação na parede lateral esquerda do colo e também aqui mais proximal, uma lobulação na parede lateral direita. Isso pode ser um fator que impeça a adesão ideal, né, que a gente precisa, que a gente espera da endoprótese, nessa fixação proximal, pode levar a um endolique, né? E aí, que tipo de endolique? Vamos perguntar para o pessoal do chat? Que endolique é esse aí? Cadê Guilherme? Guilherme continua, o Guilherme saiu. Fala aí, Guilherme. Qual é o endolique? Carolina, Ludmila. Endolique tipo 1, né? Tipo 1A, que é esse endolique que vai através dessa fixação proximal e que pode atingir o saco aneurismático e que pode levar a um aumento da pressão desse saco aneurismático e ser um fator de risco para a continuidade do crescimento do aneurisma. Ok, aqui a medição, né, da angulação desse colo proximal, ou um colo proximal angulado também é um fator que pode levar à falha do tratamento. Aqui um colo proximal muito curto, né, quase tem, com certeza, menos do que 1 centímetro, provavelmente 0,5 centímetro, né, Carlinha? Isso. Então, é importante a medição dessa extensão do colo proximal, como a gente mostra aqui. E aqui um aneurisma sem colo proximal, ou seja, um aneurisma justa-renal. Ele está adjacente à saída das artérias renais, é considerado um aneurisma justa-renal, aquele que não tem colo proximal. É importante a gente ver também a tortuosidade das artérias ilíacas, como a gente vê nessas imagens. E aqui, quando é aquele paciente, né, que tem a extensão do aneurisma para as artérias ilíacas. Então, assim, nesse caso aqui, as ilíacas elas são aneurismáticas até a saída da artéria ilíaca interna. Então, eu não tenho como fixar nessa topografia, né? Cirurgiões vasculares aí que estão na live podem dizer aí, a depender do caso, se tem como fixar no segmento proximal da ilíaca externa. Habitualmente, a gente vê de um lado
do outro vai, se for bilateral, vai depender também da faixa etária, né? Enfim. Guilherme está fazendo uma pergunta aqui no chat também. Alguns centros têm descrito quantas lombares saem do segmento dilatado. É pertinente essa informação? A gente não costuma referir quantas lombares saem do segmento dilatado. A gente acompanha quando existe endolique tipo 2, que é esse endolique de reenchimento que vem através das artérias lombares, e alguns pacientes que têm esses endoliques, eles precisam embolizar essas artérias lombares. Então, quando existe já o aneurisma tratado, que tem o endolique, a gente diz exatamente a altura da lombar que está se comunicando, que está pérvia em contato com o saco aneurismático, já tratado com a endoprótese, mas previamente a endoprótese a gente não costuma dar essa medida, não, essa mensuração, essa avaliação do número de lombares que saem. Mas os cirurgiões vasculares que estão aqui no YouTube podem se manifestar que, de fato, isso é muito importante, que nós, radiologistas, que a gente nutra, né, uma comunicação constante com o cirurgião vascular, para que a gente possa obter as informações que são importantes para o cirurgião vascular. Afinal de contas, a gente precisa dar ferramentas para o sucesso do tratamento cirúrgico. E o sucesso do tratamento cirúrgico endovascular, em grande parte, está no planejamento. Bom, aqui a gente tem calcificações parietais nesse slide aqui, no segmento ilíaco femoral. No território ilíaco, extensas calcificações, isso é uma coisa também que impede a adesão da endoprótese à fixação distal. E esse daqui é um paciente com anatomia super desfavorável. Os cirurgiões vasculares que estão aí no YouTube poderiam me dizer o que eles acham, se alguém encararia. Eu acho que não, é um paciente que está totalmente contraindicado, que ele tem aneurismas em todo o território ilíaco, tanto nas ilíacas comuns quanto nas ilíacas externas, tortuosidade importante, então tudo isso tem que ser demonstrado, tem que ser referido no laudo, como a doutora Carlinha vai falar daqui a pouco, e tem que ser mostrado também através de imagens. E os cirurgiões vasculares que estão na live, eles mesmos fazem essas imagens e fazem toda essa avaliação também. Então, agora,